Boa tarde para todos. Vamos continuar os nossos estudos na Epístola de Tiago. Iniciamos hoje em capítulo 3. Tiago, capítulo 3 e versículo 1. Meus amados irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Como sempre, nós confiamos no Senhor para abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Está diante de nós hoje a língua, um pequeno membro que todos nós temos. É poderoso este membro dos nossos corpos e pode ser domado, não de nós, como acabamos de ler. Nenhum homem pode domar a língua, mas Deus pode.
pode usar a nossa língua para engrandecer o seu próprio nome, para ter constância no uso da língua para o bem e não para o mal. Vale a pena, então, dar toda a nossa concentração no estudo que está diante de nós neste trecho da Palavra de Deus. Mais uma vez, como fizemos hoje de manhã, para poder compreender o quadro geral, vamos nos retirar primeiro e olhar mais de fora, ver um aspecto geral e depois nós vamos entrar em detalhes. Porque geralmente quando procuramos resolver os detalhes antes de ter uma ideia geral, nós ficamos atolados e não queremos que isso aconteça. A ideia geral, então, é a língua e como usar esta língua. Versículos 1 e 2 é usado no sentido de ensino. Na verdade, o dom espiritual, o ensinador. Como é o uso deste dom espiritual? Para edificação, sim. Para engrandecer o nome do Senhor. Depois, versículos 3 a 12, nós temos ou o uso da língua ou o abuso da língua. Ou vamos usar a língua para o bem, ou abusando a língua, podemos fazer o mal, podemos causar grandes estragos. Usando o versículo 3 a versículo 12, podemos ver que tem 3 aspectos ou ilustrações da língua. Nisto, nós apreciamos que Tiago, de certo, aprendeu com o Senhor. Usar ilustrações que o povo entendia, a natureza, coisas que nós encontramos diariamente. E são 7, em geral. Ele usa o cavalo e o navio. Estes dois vão juntos, porque têm utilidade, têm capacidade. O cavalo tem a sua força e o navio tem o destino. A utilidade destes 2 aspectos ou ilustrações da língua. Agora vem o fogo, as bestas e o veneno. Esta ilustração se ajuntam para poder mostrar o poder para a destruição. A língua, infelizmente, pode ser usada para a destruição uns dos outros. O fogo destrói, bestas feras destroem, o veneno mata. E depois, por fim, para completar o 7, às vezes vocês já podem completar para si. Então, é uma fonte de água, como também as árvores. E estes 2 mostram para nós a inconstância da língua. A fonte não pode dar água boa e água ruim. E a árvore sempre produz o mesmo fruto. Então, na natureza tem constância, mas a língua, como acabamos de ler, infelizmente, tem a sua inconstância. Não é sempre igual. Com respeito de versículos 13 a 18, observamos então que a sabedoria tem um aspecto que a sabedoria pode ser fingida ou ela pode ser real. Ela pode ser ou pode ter as suas origens terrenas, diabólicas, ou pode ter as suas origens nos céus. Então esta é a sabedoria que se trata em versículos 13 a 8. Espero que isto ajudou. Talvez vocês mesmo estudando o trecho vão achar outra vista superficial assim, por cima. Mas vamos usar o que temos mencionado. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. É um aviso, pois vai usar a língua para ensinar. E notamos que este dom é um dom dado pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Em Efésios capítulo 4, notamos que o Senhor subiu ao alto
E de lá ele enviou dons para a sua igreja: apóstolos, profetas. Estes dois não existem mais. Os apóstolos precisavam ter visto o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É um aspecto necessário para ser um apóstolo, um enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Profeta é o uso no sentido do Novo Testamento, não do Velho Testamento, mas um profeta no Novo Testamento entrou em ação até que as Sagradas Escrituras foram completas. Um dom espiritual. A igreja precisava de orientação. E este, sendo um dom da parte do Senhor, o dom que é, na verdade, uma pessoa, esta pessoa, então, sendo o dom, podia comunicar a mente de Deus para o povo. Hoje não existe mais, porque temos as Sagradas Escrituras completas. Depois tem evangelistas. Estes existem ainda hoje. Geralmente tem um serviço itinerário. Vai de um lugar para outro, para anunciar o Evangelho. Por exemplo, Atos capítulo 8, Filipe, o evangelista, tendo um bom tempo em Samaria. Se fôssemos nós dirigindo as missões, nós teríamos dito: Filipe, você fica ali, está indo muito bem. Mas o Espírito Santo dirigindo as missões tirou ele de lá para o deserto, para falar para uma pessoa só. O evangelista precisa ser sensível à direção do Espírito Santo. Ele tem que ter cautela, como também de ser cortês. Se aproximou do carro do eunuco e perguntou: entendes o que vens lendo? Cortês, simpático. E foi convidado para entrar. E na mesma escritura, em Isaías 53, anunciou-lhe o Senhor Jesus Cristo. Este é o serviço do evangelista: anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e usar as Sagradas Escrituras, cortando em linhas retas, para apresentar o Senhor Jesus Cristo. E o último dom, aparentemente, é um dom só: aquele que zela pelo rebanho de Deus e aquele que ensina o rebanho de Deus. Ele não é tanto itinerário. Geralmente fica plantado no mesmo lugar, numa igreja local, onde ele pode ter contato constante com todos os irmãos e irmãs. Ele zela pelo bem espiritual e eterno de cada um. Portanto, ele ensina. O ensino não é o ensino que atinge a cabeça, a mente, o cérebro. Um ensino teórico. Mas é um ensino que pode apresentar o caminho mais alto. É um ensino de encorajamento, de conforto. Um ensino que edifica, que encoraja as pessoas a crescer, a desenvolver, de amar mais ao Senhor. Este usa as Escrituras para apresentar o Senhor Jesus Cristo como modelo. Então, quando pensamos neste dom, que às vezes muitos aqui já têm, notamos que é necessário desenvolver este dom e usar este dom. Por isto, nós notamos em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, o encorajamento neste sentido. Praticamente uma exortação, mas certamente é uma orientação. 2 Timóteo 2, e versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se eu sou permitido citar a versão inglesa, pois quando eu fui batizado, meu pai deu este versículo para mim. Procura ou estude, esta é a versão inglesa. Estude a palavra de Deus para se apresentar a Deus, não necessariamente aos homens, mas é um serviço na presença de Deus que envolve estudo, um empenho, um labor de amor nas Sagradas Escrituras.
em favor dos santos. Altas horas da noite? Sim. Dedicação? Sim. Responsabilidade? Muito. Estude para se apresentar a Deus como aquele que serve a Deus, que não tem de se envergonhar. Mas a segunda parte do versículo deveria ser assim, que maneja bem a palavra da verdade. Ele tem convicção, ele sabe que esta é a verdade, é o prumo que manifesta o erro e mostra o que é certo. Ele corta, no sentido original da linguagem, ele corta em linhas retas a palavra de Deus para mostrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele maneja bem a palavra da verdade. Examinais as Escrituras, disse o Senhor, porque cuidais vós ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estamos no rumo certo. Voltando para Tiago, então, observamos que hão de receber o mais severo juízo. Não é um dom de ser almejado com leviandade, pois carrega o mais duro juízo. Receberemos, disse Tiago. Então, sem querer, ele está dizendo que ele está entre os ensinadores. Não seja muitos de vós mestres. É um doutor, como disse em Efésios 4. Mas a palavra original quer dizer um que ensina. Primeiramente pela vida. Essa é mais, que exige mais da gente. A vida tem que mostrar. Como o Senhor mesmo começou não somente a fazer, mas a ensinar. Lucas, escrevendo Atos, logo no início, ele apresenta o Senhor Jesus da maneira que ele viveu perante as pessoas. E depois ensinou. Você já ouviu a expressão, às vezes, um pregador, ele deveria praticar o que ele prega. Ele está pregando o que não pratica, mas não deveria ser assim. Nós aplicamos a palavra para nós primeiro, e depois temos o respeito que pode falar para os outros. Aplicamos o ensino para as nossas próprias vidas, e assim podemos apresentar o mesmo ensino para os irmãos e para as irmãs. O uso da língua é poderoso, mais poderoso que podemos imaginar. Versículo 2, todos nós tropeçamos em muitas coisas. A língua, então, pode ser com falhas, como eu falhei outra noite, sem querer dar a referência errada. Em vez de falar Êxodo 21, eu falei Números 21. Então, às vezes, tropeçamos, erramos, mas depois corrigir. É apenas uma referência, mas não deveria acontecer. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Quer dizer, maduro. Ele não está faltando. Ele pode, então, controlar a língua, não tropeçar em palavra. O tal é perfeito, maduro e poderoso para também refrear todo o corpo, todos os membros do nosso corpo. Veja então como a língua, um pequeno membro dentro do nosso corpo, tem um grande poder. E podendo ter domínio próprio sobre a língua, a maravilha é que então podemos refrear e controlar todo o corpo. Todo o corpo. Você almeja isto? Eu almejo isto. Então vamos ver como a língua então pode ser domado pelo Senhor. Eu vou reservar o versículo-chave para mais tarde, para ter um impacto sobre nós. Versículo 3. Com respeito dos cavalos. O cavalo tem a sua tempestade dentro. Deixe-me explicar.
Ele está cheio de vida, tem grande poder. E se você quiser montar num cavalo que ainda não foi amansado, você tem grande perigo, porque vai ser jogado fora. Cedo na minha juventude, eu comecei a não gostar de cavalos, porque pisou no meu dedo. Eu tinha apenas uma bota de borracha, não tinha proteção. Pensei, puxa, ele pisou no meu pé e doeu que só. Então pensei, eu prefiro moto, pelo menos eu posso controlar a moto. Cavalo é mais difícil, deixe para outros. Era motoqueiro, antes de ser convertido. Graças a Deus, aquilo já passou. O cavalo então tem a tempestade dentro, mas está cheio de energia, de utilidade. Aquilo precisa ser domado. E como se doma o cavalo? Põe um freio na boca. Tão fácil. Põe um freio na boca e pode dirigir para onde você quer que ele anda. O navio tem a tempestade por fora. E com um pequeno leme pode controlar um navio grande, várias toneladas de peso, em contraste com um leme que é pequeno, pouco peso, em contraste com o peso do navio, e pode entrar na tempestade. E o mestre, controlando o navio, sabe subir as ondas. Tempestade, mas ele vai continuar, vai prosseguir, vai permanecer e perseverar atravessando a tempestade. O navio sobe de lado. E se for um navio de passageiro, às vezes vai ter um giroscópio, às vezes 3 dentro. Eles são colocados na linha horizontal. Tem um eixo vertical, mas com o peso girando, o horizontal, vai manter o navio sempre vertical, sempre em pé. É só pegar uma roda de bicicleta, segura, você já fez isso, né? Segura o eixo com as 2 mãos e só gira a roda do lado, né? Para não esfregar na camisa. Gira a roda e tenta girar a roda de um lado para o outro. É difícil. Este é o efeito. Então, para manter o navio em pé, subindo a onda, chega em cima, em vez de tombar, ele desce reto. Então, com um pequeno leme, o mestre controlando o navio sabe enfrentar a tempestade. O que vem de fora, o cavalo, a tempestade vem de dentro. Mas pode ser controlado, pode ser domado. A utilidade do navio, como também do cavalo. Pense bem, numa tempestade surgindo entre o povo de Israel. Vamos usar uma ilustração bíblica. Em Números capítulo 13, nós encontramos Calebe. Eu acho que eu dei a referência errada. Mais uma vez errei. Números 3. Bom, eu errei na referência. Deixe-me citar o que aconteceu. As 12 espias foram enviados para espiar a terra prometida. Chegaram lá e viram que era uma terra que emana leite e mel. Podiam observar os gigantes, os amalequitas, e começaram a tremer. 13, né? Então acertei. 13:30. Obrigado. É melhor ser 2 do que 1, né? Então, Números 13 e versículo 30. Então, vamos contar a história. Eles voltaram
e trouxeram estas notícias. E assim, o povo começou a ficar alvoroçado. Uma tempestade surgiu no meio deles. Começaram a tremer. Tem gigantes nesta terra prometida. Nós não podemos subir. Começaram a não confiar no Senhor. Uma tempestade que veio tanto dentro como também por fora. E o poder da palavra, da língua, era necessário para um homem só levantar no meio de todo Israel, um pequeno em contraste com muitos. Ele fez calar o povo. Obrigado, esse foi o versículo-chave. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Apenas um para acalmar o povo e trazê-los de volta a confiar no Senhor. Utilidade da língua, sim, para acalmar tempestade. O ensinador faz isto também, ou às vezes as irmãs podem usar isto para chegar de lado para uma pessoa abalada, triste, desanimada, e abrir as Escrituras e falar-lhe do Senhor Jesus Cristo. Uma visita pessoal é do seu alcance, você pode tornar a ser útil e domar a sua língua para usar a sua língua para o bem e não para o mal. Entramos na segunda parte de Tiago com respeito do uso da língua ou o abuso da língua. E vemos o fogo, vemos também as bestas e vemos também o veneno para destruição. Versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Às vezes, uma faísca só. Às vezes, um churrasco, o carvão, não foi apagado totalmente, mas estava perto da floresta. E ao redor não tinha chovido por muito tempo. O terreno era seco, os galhos secos ao redor. Apenas uma faísca ou um pequeno fogo. Não fumamos, mas pode ter sido jogado um cigarro ainda aceso. E começa o fogo e vai passando até que temos um desastre, um incêndio, com chamas atingindo mais do que 10 metros de altitude. E o seu som pode ser ouvido quilômetros de distância. E sentido o seu calor, o desastre, um estrago, a destruição. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. Esta é a sua característica. O fogo, a língua, usado para o mal, tem as suas raízes no mal, é iníquo. Tem uma expressão: se você tem uma língua suja, você é uma pessoa suja. A língua fala do que o coração está cheio. Não sejamos assim, irmãos. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Um mundo vai passando, atinge todo o corpo, atinge todo lugar. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Vai alastrando, vai indo. Veja então logo no início como é tão importante controlar este pequeno membro. Em vez de ir avante para destruir e contaminar todo o nosso corpo. Repetimos, se temos uma língua suja, é uma indicação que temos uma vida suja. Somos uma pessoa suja. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, não é somente para nós, mas vai passando para os outros também. Inflama toda a natureza. E olha aqui, e é inflamada pelo inferno. São coisas terríveis. A língua usada para o mal, comparada com o fogo, tem as suas raízes no inferno. Em vez de falar bem,
falamos mal para destruição. A natureza, bestas feras, aves, répteis, animais do mar, se amansam e foram domadas pela natureza humana. Lembra apenas uma ilustração só? O Senhor Jesus Cristo podia montar sobre um jumento que nunca foi montado. Não era amansado. Mas a natureza conhece o seu Senhor. Se o Senhor então pode acalmar um jumentinho quando ele foi entrando em Jerusalém, cumpriu a profecia, como ele também pode comandar o mar, como também pode mandar um grande peixe para sustentar Jonas 3 dias e 3 noites no fundo do mar, ele também pode controlar a nossa língua. A natureza obedece o Senhor e a nossa língua também. Estamos chegando onde queremos chegar. O versículo-chave está chegando. Mas aguarda mais um pouquinho. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O que quer dizer peçonha mortal? É veneno mortal. Simplesmente isto. É um veneno. E entendemos pela medicina que o veneno pode ser usado tanto para o bem como também para o mal. Muitos dos remédios que às vezes precisamos tomar têm as suas raízes em veneno, mas são preparados em quantidades corretas. Se usa a quantidade errada, o total pode até morrer. A língua é comparada então como o veneno. Se não for refreada, um veneno destrói, como calúnias contra pessoas. Na verdade, isto chega na segunda parte deste capítulo, mas mencionamos isto agora. Se nós falamos mal de uma pessoa, destruímos a sua reputação, que às vezes foi cultivando por longos anos. E uma mentira contada ou uma história exagerada pode destruir tal pessoa. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. O versículo-chave, então, vem aqui. Romanos 12, e versículos 1 e 2. Se você já decorou estes 2 versículos, então, muito bem, fez uma coisa boa. Romanos 12, versículos 1 e 2. Se já decorou 7 aspectos do fruto do Espírito, que foi a tarefa, lembra? Aliás, 9 aspectos do fruto do Espírito, fez bem. Então, próxima tarefa é decorar Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu sei porque eu estou dizendo 7 em vez de 9, porque tem 7 aspectos da sabedoria, mas vem depois. É por isso. Então, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esta é a atitude que se aproxima estes 2 versículos. Pela compaixão de Deus. Paulo, um servo de Deus, que zelava pelos irmãos, que ensinava os irmãos, que confortava os irmãos, que encorajava os irmãos. Ele está apresentando uma exortação com todo o carinho. Pelas compaixões de Deus. Que apresenteis, é voluntária. Da mesma forma que a cruz que o Senhor Jesus apresenta para nós é voluntário. Se quiser tomar a minha cruz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Não é uma imposição, mas está ali para ser tomado para que eu posso usar uma palavra em inglês agora em português, porque eles vão entender. Não é o selfie. Sabe o que é selfie, né? Você não tira um selfie no telefone. Selfie quer dizer o eu. Está tirando de você mesmo. Então não sou eu mais quem vive, mas eu estou crucificado com Cristo. E agora a vida que eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O eu, o selfie, está
mortificado, crucificado. Da mesma forma, o jugo do Senhor está à nossa disposição. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quer aprender do Senhor? Quer andar com o Senhor bem perto? Tome o seu jugo. Fique bem perto do Senhor. Aprende dele. É voluntária. Está à nossa disposição. O Senhor apresenta tanto o jugo, como também a cruz, como também a apresentação de nós mesmos a Deus. Que apresenteis os vossos corpos, incluindo a língua, em sacrifício vivo, sim, vivo para Deus, santo, agradável a Deus, separado para o bom prazer de Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Em vez de seguir o curso deste mundo, somos filhos da obediência e seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Queremos agradá-lo. O mundo usa a língua para amaldiçoar, para xingar, para blasfemar. Às vezes viemos de lá, mas não mais. O nosso corpo, apresentado a Deus, não nos conformando com o molde deste mundo. Não permitimos que o mundo nos coloque no seu molde. Somos diferentes. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não faltando em nada. Qual é a vontade de Deus para mim? Quando apresentamos a nossa pessoa perante o Senhor, quando reconheçamos que não somos mais de nós mesmos, fomos comprados por bom preço, começamos a discernir e descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. Muito bem. Não usamos a língua, então, para o mal, para destruir. A terceira parte aqui, então, a inconstância da língua. Como pode ser isto? Uma fonte de água, saltando água doce e água salgada? Como pode uma árvore produzir dois tipos de frutos? Mais um exemplo que o Senhor usou no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Escuta isto. Com a mesma língua, podemos estar na ceia do Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus. E pode ser, minutos depois, surge de repente uma situação e agora estamos falando mal uns dos outros. Admirável, mas às vezes pode acontecer. Versículo 9 de Tiago 3. Com a nossa língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O homem feito à semelhança de Deus, quando amaldiçoamos o nosso semelhante, estamos amaldiçoando a Deus. Tome cuidado. Quando começamos a falar mal uns dos outros, estamos falando mal de Deus. É grave o erro. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou em outras palavras, não faça isto. Não faça. É um mandamento. Não fala mal uns dos outros. Como pode da nossa boca proceder bênção e maldição? Não é assim na natureza. Da mesma fonte, no mesmo manancial, não sai água doce e água amargosa? Não. Então, da nossa boca também, quando é refriado, quando é dominado, quando exercitamos o último aspecto do fruto do Espírito Santo, domínio próprio, inclui a língua também. Quando conseguimos ficar calados, quando começa a esquentar aqui dentro de nós, estamos percebendo, alguma coisa errada está acontecendo aqui.
em vez de falar, põe um zíper aqui. Fica calado. Melhor não falar do que falar mal. Se não podemos falar bem de algum irmão ou irmã, então não fala. Não participa das conversas que já começam a criticar os outros. Tome a atitude, como nós, Claudete e eu, conhecemos um irmão, que quando as conversas começaram a julgar uns irmãos ou falar mal deles, ele se retirava. Depois as pessoas perguntaram, por que não ficou lá conosco? Ele falou, porque vocês estavam falando mal uns dos outros. Isso é desagradável a Deus, eu me retiro, fico calado, não participo disto. Meus irmãos, não se faça assim. Então, isso está diante de nós. A sabedoria, às vezes temos tempo para tratar. Eu gostaria de tratar noite capítulo 4, por isso que estou com vontade de terminar esta parte. Versículos 13 a 18. A sabedoria que vem do alto ou a sabedoria que vem da terra? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria? Sim. É sabedoria sob controle. Sabedoria. Às vezes podemos referir para o ensinador que se dedicou. Ele conseguiu ter um entendimento das Escrituras. Mas um outro, ele tem inveja daquilo. Gostaria de ter aquilo. Gostaria de juntar atrás de si seguidores com a intenção errada. Mas aqui então, ele procura esta sabedoria, mas não tem uma vida que mostra o que ele quer ensinar. Mansidão é poder, como a língua tem poder, mas mansidão é o controle daquilo. Por exemplo, no Senhor Jesus Cristo, ele tinha à sua disposição 12 legiões de anjos. Pedro, no jardim de Getsemane, agiu na carne, desembainhou a sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. O Senhor repreendeu de uma forma mansa. Precisava embainhar a sua espada. E disse, Pedro, não é assim que se age. Não é na carne, na força bruta. Eu posso chamar muitos anjos para me livrar desta situação. Não é por uma espada só. 12 legiões, um exército imenso, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Deixou isto sem falar. Controlou a sua língua. Podia ter chamado, mas Ele, para esta ocasião, veio. Veio justamente para isto. Sobre a cruz do Calvário, no início das 7 aclamações sobre a cruz, a primeira foi esta: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pregos traspassando as suas mãos e os seus pés. A língua mansa, domada, sim, de certo. Quem é esta pessoa que está dando voluntariamente a sua vida sobre a cruz, a não ser o nosso substituto? Ele tem você em vista e eu também. Querendo fazer de nós uma nova criatura nele mesmo. Por isto, não chamou as 12 legiões. Pelo contrário, a misericórdia triunfou sobre o juízo. Se tivesse chamado as 12 legiões para livrá-lo dos pregos, ele estava agindo como juiz, mas ele não veio para julgar o povo. João capítulo 3. Ele veio para salvar o povo. Língua mansa? Sim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Humilde, sim, é a ausência de orgulho. Não tem arrogância, não pensa de si além do que convém. Mas se tendes amarga inveja e sentimento
faccioso, invejando, desejando o que o outro tem, querendo ajuntar um povo atrás de si, como o político faz. Olhando no dicionário, quer dizer isto: um sentimento faccioso, o desejo de ter pessoas voltando para si, dando glória para si. Em vosso coração não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não é assim que age. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Do contrário, é terrena, animal e diabólica. Vem da terra. Em vez de ter as nossas palavras temperadas com sal, Colossenses 4, elas são temperadas com as coisas desta terra. E observe a decadência, cada vez descendo mais fundo. Terreno, seguindo o sistema deste mundo, a sabedoria deste mundo, a loucura deste mundo. As maneiras que este mundo considera sucesso. Então é terrena, é daqui. Animal ou sensual. Em Judas nós lemos sobre isto, a mesma palavra usada, no sentido então de ser usado no sentido dos sensos. E desce mais ainda, é diabólica. Tem as suas raízes no diabo mesmo. Esta sabedoria não vem do alto. Onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. É confusão. 1 Coríntios 14. Deus não é de confusão, como é de paz em todas as igrejas. Quando usamos a língua para promover a paz, tornamos a ser um pacificador, um que promove a paz entre as pessoas. Então, isto não vem do alto. Como é então a sabedoria do alto? Tem 7 aspectos. Agora eu posso dizer 7. 7 aspectos. Versículo 17. Primeiramente, é pura, não tem mistura. É pura. Depois é pacífica, promove a paz. Moderada, equilibrada em todo sentido. Tratável, pode ser aproximado. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sim, ele tem compaixão. Ele pode machucar, mas não. Ele refreia a sua língua, ele tem esta sabedoria que vem da parte de Deus. Ele procura o bem nos outros e não o mal. Ele quer ver uma colheita de algo agradável a Deus, que pode causar grande prazer ao coração de Deus, bons frutos. Sem parcialidade, sim. Ele não toma lados. Quando surge uma tempestade numa igreja local, esta pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que segue a sabedoria deste mundo, mas então ele procura manter um equilíbrio na igreja, procura manter paz. Deixe-me citar apenas o que aconteceu em Filipos. Capítulo 4, quando tinha 2 irmãs em briga. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 2. Deixe-me ler com cuidado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Que sintam o mesmo no Senhor. Não se enxerga aqui parcialidade. Eu penso que o Sintique tem razão. Não, então eu vou apoiar ela, eu vou esmagar Evódia. Não é assim. Paulo procurava restauração, recuperação, paz, sossego entre essas 2 irmãs. Ele não estava querendo resolver o assunto, quem está certo e quem está errado. Ele queria sempre a paz, que sintam o mesmo no Senhor. Ele é um pacificador, usando a sabedoria que vem de cima, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele está dizendo com sinceridade a situação. Ele age com sinceridade.
Ele não está tomando um lugar de ator, querendo se apresentar como alguém que ele não é, querendo ser um ensinador, mas não tem o dom espiritual. Ele ainda não tem a sabedoria que vem da parte de Deus. Concluindo então, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Exercitando paz no meio dos irmãos, estamos exercitando, usando a sabedoria que vem de Deus, usando os dons espirituais para a igreja de Deus funcionar bem. Eu gostei de um dos hinos que cantamos antes desta reunião, a respeito do amor. Pois o amor é a graxa que faz o mecanismo da igreja funcionar liso. 1 Coríntios capítulo 12. São os dons espirituais dados. Capítulo 13 é o amor. É o óleo que lubrifica o mecanismo do funcionamento da igreja. Capítulo 14 de 1 Coríntios é o uso dos dons. E o uso dos dons é para edificação. E tem ordem, tem decência. No muito 3. Mas é tudo para edificação e não destruição. O amor é o amor. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Que o Senhor nos ajude a buscar esta sabedoria que vem do alto. Que o Senhor nos ajude a ter dentro de nós grande vontade de andar próximo do Senhor. De descobrir os dons espirituais que Ele nos deu, pois cada um de nós temos pelo menos um dom. Leia 1 Coríntios 12 e vai descobrir que temos pelo menos um dom, mas não é o mesmo. O corpo não pode ser um orelhão. Não, precisamos de pés também. O corpo precisa vários membros para funcionar. E o que liga o mecanismo da igreja local para funcionar bem é o amor, amando-nos uns aos outros. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.